Olá, meus amigos e minhas amigas, game educadores e game educadoras. Já começamos em dois aqui hoje, porque hoje é live colaborativa. Na verdade, é uma aula da Priscila para a gente sobre como usar a gamificação na educação e ela vai dar detalhes sobre isso. Mas eu queria dar as boas-vindas para vocês no nosso evento do Conaged e dizer que tem sido maravilhoso poder compartilhar conhecimentos com cada um e cada uma, mas acima de tudo, a gente quer inspirar vocês que vocês também usem gamificação na educação. Não é isso, Priscila? Bem-vinda. Obrigada, é isso mesmo. Olá, game educadores, como eu gosto de chamar, Prof. Games. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pretendo compartilhar um pouco do meu trabalho, o que eu faço no Instagram, no Aula Jogada, em sala de aula, e o que eu estou fazendo atualmente, que hoje eu não estou mais em sala de aula, mas ainda utilizo a gamificação como ferramenta de trabalho. Para quem ainda não Show. me conhece, eu sou Priscila, sou pedagoga, especialista em neuropsicopedagogia, especialista em gamificação e tecnologia educacional. Que massa, massa. Muito obrigado, viu, Priscila, pelo teu tempo, por você parar um pouquinho aí o teu trabalho e compartilhar com a gente, né, essa tua experiência que você teve em sala de aula com Fundamental 1 e 2, né, que é muita gente que chega até a Game Educar é prof, né, de Fundamental 1 e 2, são a maior gama de professores no Brasil hoje, né, tá alocada, vamos dizer assim, no fundamental, né, na educação básica, fundamental 1 e 2, e a Priscila, com certeza, hoje vai dar várias dicas, insights, experiências, cases que ela utilizou em gamificação, por isso que ela foi convidada. Então, Priscila, antes da gente entrar no tema propriamente dito, mas já trazendo esse fio de meada, eu queria que você contasse um pouquinho para a turma como que foi essa tua história e trajetória de prof, né, de formação, até chegar na gamificação. Como é que você, na tua experiência, se encontrou com a gamificação e começou a usar isso nas tuas aulas? Então vamos lá. Começou lá atrás, em 2010 eu me formei em pedagogia. Logo depois eu comecei a atuar em sala de aula. Minha primeira oportunidade eu tive como professora assistente. E engraçado foi que no mesmo ano que eu entrei como professora assistente, surgiu uma oportunidade de eu assumir uma turma. Então, era uma turminha de primeiro ano do ensino fundamental 1. Essa turma era bem lotada, então a direção decidiu separar as turmas. Então, pegou a metade da turma e colocou no primeiro ano B. E eu fui escolhida para assumir essa primeira do primeiro ano B. E o engraçado é que eu já sabia o porquê que estava solicitando essa separação. A turminha era terrível. Então, ele já tinha um histórico de indisciplina. Então, foi o meu primeiro realmente desafio, porque não tinha ainda experiência como professora e já estreiei numa turminha que era aquele jeito. Então, Afamada. exatamente. Então eu já entrei assim meio cabreira mesmo, né? Uhum. Preocupada, como eu falei, não tinha experiência ainda, foi tudo muito novo. Mas eu sempre fui envolvida com jogos. Desde criança eu sempre joguei videogame, gostava de brincar na rua, jogos mesmo, com os meus irmãos, com os meus amigos. Sempre fiz parte de algum esporte, então fiz handball, basquete, tênis de mesa, todo tipo de esporte que você imaginar eu estava envolvida, porque eu sempre mesmo gostei desse lado competitivo. Uhum. Então, eu já tinha um instinto, né, de gamificação. Ainda não conhecia a gamificação nessa época, e eu comecei a utilizar sem saber alguns elementos. Né? Eu coloquei, na época, eu lembro que eu fiz um semáforo do comportamento. Como que Uhum. funcionava esse semáforo do comportamento? Tinha o verde, amarelo e vermelho. Os alunos que se comportassem, fizessem as atividades, não perturbassem os coleguinhas durante as aulas, ficavam no verde. Os alunos que precisavam melhorar alguma coisa, ou não estavam fazendo atividade, ou não estavam se comportando bem, Uhum. precisavam melhorar alguma coisa, ficavam no amarelo. E aqueles alunos que não estavam fazendo nada, estavam fazendo bagunça, não queriam fazer atividade, ficavam no vermelho. E todo final do mês
eu dava uma premiação para quem ficasse no verde. E isso fez uma diferença, Ivane, que você não sabe. Os meninos, eles começaram a se auto-monitorar. Então, eu não precisava ficar chamando a atenção o tempo todo. Quando eu via que a turminha já começava aqueles bambolinhos, aquelas baguncinhas, eu já levantava da minha mesa e falava, peraí, deixa eu ver quem é que vai para o amarelo. Deixa eu ver quem é que vai para o vermelho. Então, eles já ficavam assim, olhando, ficava bem quietinhos. E assim, eles levaram tudo isso muito leve. Eles chegavam em casa contando para os pais, falando, pai, eu fiquei hoje no verde. Ai, hoje eu fui para o amarelo, mas eu prometo que amanhã eu vou voltar para o verde. Então, os pais chegavam em mim, eu nem precisei contar essa técnica, né, que eu estava utilizando com eles, porque os pais chegavam em mim já contando. Ah, meu filho falou que ele está no amarelo, né? Pois é, mas ele falou que vai se esforçar e vai para o verde. Aí eu, então tá bom, então tá funcionando. Os pais aderiram, né? Os pais gostaram dessa metodologia e os alunos mais ainda. Então, isso fez com que eu tive um controle maior, né? Consegui organizar eles de uma forma menos agressiva, utilizando elementos da gamificação. Na época, eu não tinha essa noção, mas depois que eu comecei a estudar mesmo, profunda, a gamificação, eu percebi que eu já estava introduzindo todos os elementos, né, alguns elementos lá no primeiro ano de experiência. Então, depois dessa turminha, eu pesquisando, fazendo as minhas pesquisas e percebi que tinha, né, essa pesquisa de gamificação. Me aprofundei, estudei, fiz uma pós-graduação em gamificação e a partir daí já não deixei de utilizar a gamificação nas minhas aulas, mas eu comecei a introduzir de uma forma estratégica, né? Então, eu utilizei mais elementos, além do ranking, eu utilizei missões, enigmas, quizzes. Então, tudo isso para atrair a atenção dos meus alunos. E quanto mais eu me aprofundava, quanto mais eu inseria elementos diferentes nas minhas aulas, mais retorno eu tinha, porque eu percebia que os alunos ficavam empolgados, eles tinham aquela competição saudável, porque é uma competição que faz com que eles evoluam, se desenvolvam no processo de ensino-aprendizagem. E o tempo todo, a gamificação é bom que ele traz o feedback de imediato para o seu aluno. Então, ele sabe como que ele está indo no processo. Então, até os alunos do primeiro aninho, como eu falei para você, já percebia isso, porque chegava em casa, antes da professora falar, ele chegava e falava para os pais, estou no amarelo, mas eu prometo que eu vou para o verde. Então, eles já sabiam, tinha consciência que alguma coisa estava faltando. Mas eles não queriam ficar no vermelho ou no amarelo, eles queriam sempre estar no verde. Então, o tempo todo eles estavam se monitorando, vendo o que poderia melhorar, o que não estava certo. E isso sem a minha interferência diretamente, né? Eu coloquei esse semáforo como um símbolo para eles perceberem mesmo, né, que alguma coisa estava incorreta, eles precisavam melhorar. E isso facilitou muito o meu trabalho dentro de sala de aula. Eu, no início, antes de inserir esse semáforo do comportamento, eu chegava em casa esgotada, porque era muito barulho, o tempo todo chamando a atenção de alunos, sabe? Tendo aquela divisão de ficar vigiando um aluno para ver se alguém estava bagunçando e aplicar o conteúdo. E o semáforo do comportamento me trouxe essa facilidade, pois eu não precisei tanto ficar prestando atenção no comportamento dele e comecei já a introduzir mesmo conteúdo com eles, porque eles mesmos se monitoravam, né? Eles mesmos sabiam se realmente estava bem ou não. E a partir do ano eu fui utilizando, tanto no primeiro ano, depois eu fui para a educação infantil, utilizei na educação infantil, é claro, tudo com estratégia e personalizado para a idade, né? Quando é os mais novinhos, a gente coloca personagens que têm a linguagem deles. E quando eu fui para séries maiores, quarto, quinto ano, aí sim eu comecei a introduzir temáticas, já de games mesmo. Sempre busquei utilizar a temática que eles já estavam acostumados. Então, no início do ano, eu sempre fazia uma pesquisa com eles, para saber qual era o filme que eles estavam assistindo, qual era o jogo que eles estavam jogando, e utilizava isso realmente para chamar a atenção deles.
Então, o que fez o maior sucesso foi o tal do Minecraft, que eles amam. Eles adoram. Amam demais. E o Among Us. Nossa, essas duas temáticas foi que eu percebi que trouxe o maior engajamento dos meus Show. alunos. Deixa eu, não conta ainda, porque isso aqui eu adoro essas tuas duas histórias. Gente, deixa eu falar, eu conheço a Pri um pouquinho mais de tempo, a gente troca muita figurinha, para usar uma expressão dos jogos, né, Priscila? A Priscila tem o Instagram dela que está aí na tela, @aula jogada, onde ela vai compartilhando essas experiências, e às vezes até as ideias, né, Pri? Antes mesmo de se colocar em prática, você já vai jogando as ideias. E eu acompanho, obviamente, porque né, não só porque a gente é amigo, mas porque eu também estou sempre de olho nos produtos que estão gamificando. E essas duas experiências da Priscila, que ela vai logo contar para nós, são extraordinárias, né? Mas são, veja, fruto de uma aprendizagem anterior que vocês fez, vamos usar aqui como exemplo o semáforo, mas com certeza teve outras, você está aqui, né, selecionando algumas. Eu queria fazer um comentário sobre o semáforo que eu achei genial aqui, que é para a gente prestar atenção numa coisa. Não duvide da potência de uma gamificação enquanto ferramenta pedagógica. Você acha assim, não vale a pena eu ficar desenhando aqui um semáforo porque vai funcionar um dia e depois não vai funcionar mais e eu tenho que fazer outra coisa. Bom, eu exagero dizendo que talvez você esteja certo, talvez funcione alguns dias depois, porque cada turma é uma turma, não quer dizer porque a Priscila fez o semáforo e funcionou, vamos dizer assim, quase o ano inteiro, que vai funcionar assim em todas as turmas. Mas a chance de funcionar é muito grande. E se não é o semáforo, pode ser uma outra coisa. Eu vou dar um exemplo, você estava contando, eu estava lembrando aqui, Priscila, a Catarina, nossa filha, tem 6 anos, né? Ela está agora no primeiro ano. E o ano passado, a professora usava uma estratégia de estrelinhas em cores diferentes, né? A partir, na ideia também do comportamento em sala de aula, né? E a prof colava a estrelinha ou no caderno, ou às vezes era um adesivinho que vinha na mão, ou na testa, enfim, ela jogava essas coisas. E eu vou te dizer, era impressionante. Nós não precisávamos perguntar mais para a Catarina como é que foi a aula, como é que foi o dia, se ela se comportou, se ela não se comportou, se ela respeitou ou não a professora e os coleguinhas. Ela chegava já descendo do micro-ondas, gritando, ganhei a estrela amarela, que a amarela era o top dela, né? Era cores diferentes, amarela, azul e preto, uma coisa assim. E quanto mais escura a cor, mais problemática ela tinha sido na aula. E a Catarina é elétrica, e ela às vezes atrapalha a aula da prof. Mas é impressionante como, quando a prof inseriu, no final do último semestre, essa ideia de mensurar comportamento, que é um elemento, não que a gente precise dos alunos, né, silenciados, mas comportados, porque a gente precisa passar alguma coisa, precisa fazer alguma atividade pedagógica naquele tempo que a gente fica na escola, né? E a Catarina mudou o jeito dela de estar em sala de aula, e também essa relação de que a gente tinha um feedback, né, que ela mesma dava para a gente de como é que ela tinha ido na escola. É muito interessante isso. Para a educação infantil e educação básica, é fundamental você ter alguma coisa sobre o tema do comportamento. E eu não tenho dúvida, que você vai contar agora, que mesmo subindo os níveis aqui para quarto, quinto, sexto ano, a gamificação, mesmo que não seja uma gamificação de comportamento, ele acaba encharcando os alunos no tema do comportamento. Porque o que os profs dizem para mim, Pri? Vê se você vai fazer a mesma coisa ou fez a mesma coisa. Se os alunos não respeitam o espaço da gamificação na educação, o professor retira a gamificação. E eles gostam de gamificações. Gostam. Então, eles acabam entrando num fluxo também de respeito, também de concentração, para manter uma aula mais dinâmica, que eles gostam mais do que uma aula tradicional. Acontecia a mesma coisa com você quando você ia para o Among Us, para o Minecraft? Sim, com certeza. Além do semáforo, deixa eu só contar um detalhe que você falando aí, eu lembrei. O semáforo deu tão certo, e nessa época eu trabalhava numa escola renomada aqui de Brasília, que era a Escola Lube. Hoje ela não está mais no mercado, mas antes ela tinha um nome muito forte aqui em Brasília. E os pais chegaram dando retorno, né, para a direção. No outro ano, a rede escolar adotou o semáforo do comportamento em todas as salas. Olha só, como que foi incrível essa experiência para mim. Então, é o meu primeiro ano de experiência. Então, utilizando os elementos da gamificação, fez com que eu me destacasse
destacasse profissionalmente, né? Então, a diretora veio, conversou comigo, perguntou se podia levar essa ideia para as outras salas. E no outro ano, essa foi uma das primeiras exigências. Todas as salas têm que ter um semáforo do comportamento. Bravo, que lindo. E eu fui adaptando esse semáforo do comportamento para os maiores. Então, lá no quarto e quinto ano, não era mais semáforo, era a barrinha da paciência da professora. Então, eu chegava no quadro, desenhava uma barrinha e dividia ela em 3, né? Então, quando eu estava tranquila, não tinha nenhuma barrinha preenchida. Começou a levantar o tom de voz, uma barrinha, 2 barrinhas. Se enchesse a terceira barrinha, eles teriam uma consequência, e essa consequência era coletiva, não era somente para um, né? Diferentemente do semáforo do comportamento, que era individual, porque as crianças menores, elas ainda têm essa individualidade, né? Que a gente deve respeitar. E agora, no quarto e quinto ano, a gente pode explorar a coletividade mesmo, né? O trabalho em equipe. Então, a consequência não era individual, era para a turma toda. Então, quando eu já preenchi a primeira barrinha, eles mesmos começaram a se vigiar. Falavam, tá vendo não? A professora vai encher a segunda barrinha. Presta atenção no seu dever, sabe? Então, eles mesmos começaram a se monitorar, porque se um fizesse o caos, todo mundo ia pagar. Então, isso você consegue adaptar tranquilamente, independente da idade, né, que você esteja lecionando. E é fantástico, é maravilhoso, funciona muito bem. Igual você falou, a gente não quer robô que fica lá calado, mas a gente tem que ter um mínimo de organização dentro de sala de aula, né? E o professor tem que trazer isso. Então, são estratégias que a gamificação traz que facilita muito a nossa vida como professor no dia a dia ali em sala de aula, porque realmente, quando essa turminha se junta, eles querem conversar, eles querem falar sobre jogo, querem falar sobre isso e aquilo, e se você não tiver uma organização em sala de aula, você termina não aplicando nenhum conteúdo, né? Então, não gera nenhuma aprendizagem, não é isso que nós queremos. Então, essas estratégias são estratégias que nós utilizamos para ter um mínimo de organização em sala de aula, para que você consiga trabalhar tranquilamente. Muito bom, muito bom. E conta aí como é que foi, então, agora olhando já para... Os profs já estão inspirados, que tu já deu 2 dicas fantásticas, a barrinha da paciência e o semáforo, e agora vem mais 2. Como é que você usou, já com essa galerinha aí um pouquinho mais, né, 11, 12 anos, né, mais ou menos isso, 13, como é que foi essa experiência do Minecraft e do Among Us? Among Us, só para te dizer, eu já colei, tá, de você, já usei dentro do treinamento de mentoria, fantástico, foi fabuloso, assim, a sensação que queria muito massa. Como é que você usou, em que contexto, em que conteúdo, como é que foi essa experiência, até para inspirar quem está ouvindo e vendo a gente aqui, para talvez encaixar também, né? Pessoal, e aproveito para dizer, né? Generalizem o que a gente está comentando aqui para vocês, mas eu não dou aula para o ensino Fundamental 1 nem Fundamental 2, eu dou para o ensino médio. Pô, pega a ideia. O tema do Minecraft, o tema do Among Us é o que eles estão jogando. Faça a mesma coisa que a Priscila disse. Faça uma pesquisa com os seus alunos, o que eles estão vendo, o que eles estão jogando, e faça os ajustes, pega a sacada, né? Como é que foi para você, Minecraft e Among Us? Vamos falar do Among Us primeiro, que foi o primeiro que eu utilizei. Dentro dessas pesquisas que eu fiz com os meus alunos, eu sempre, todo início de ano, eu gosto de fazer essa pesquisa com eles, né? Então, essa turminha de 4º ano, eles colocaram, a maioria colocaram que jogavam Among Us. Então, eu pensei, comecei a matutar, né? Falando, meu Deus, como que eu vou utilizar essa temática nas minhas aulas? E eu gostava já do jogo, eu já era jogadora do jogo, então eu já conhecia bastante. Então, primeiramente, eu coloquei isso como uma recompensa, sabe? Todo aluno que fizesse o que foi solicitado, os desafios semanais, que eu sempre colocava desafios, missões, que são as atividades tradicionais, mas com outra forma de passar isso para eles. Então, na cabeça deles não tinha atividade, tinha missões, tinha desafios para realizar. Então, primeiramente, eu coloquei essa temática como um bônus. Quem realizasse todos os desafios e as missões da semana ia ter um momento de jogar Among Us com a professora.
E isso eles acham o máximo, né? Que, nossa, a professora tá jogando, não acredito, eu vou jogar com a professora. E é engraçado que eles vão falando isso para as outras turmas, né? Minha professora joga comigo, minha professora traz a Among Us para a sala de aula. E eu vi que deu muito certo, né? Eles se empolgaram, queriam jogar. Aí eu falei assim, não, peraí, eu preciso trazer essa temática agora para o meu conteúdo. Aham. Então eu fui pegando as sacadas do jogo, que é uma nave, para quem não conhece o jogo Among Us, se passa dentro de uma nave, então são os tripulantes, e dentro desses tripulantes tem um impostor. O impostor ele fica sabotando a nave. Então vocês têm que descobrir realmente o mais rápido possível quem é esse impostor para colocar ele para fora para não comprometer ninguém, né, da tripulação. É como se fosse o jogo de detetive, né, Vânia? Na minha época, quando eu era criança, aqueles tinham um papelzinho, né, que você colocava Aham. ladrão, assassino, né, polícia, as vítimas. Então é mais ou menos a mesma linha de raciocínio desse jogo. Então eu comecei a pegar o impostor, colocar na matemática. Então tinha várias contas lá, já com resultado, só que tinha contas com resultados equivocados, errados. Então, eles precisavam fazer a conta e descobrir quem era o impostor ali daquela conta. Então, eu fui trazendo isso também para português, matemática, envolvi muito conteúdo do sistema solar, porque se passa, né? A temática se passa lá no universo, né? Então eu coloquei dentro do sistema solar. Então eu fui trazendo, fazendo essa analogia. Tudo que eu conseguia introduzir do meu conteúdo na temática, eu fazia. E pode ver que dá muito, muito, muito certo. No entanto, eu disponibilizei algumas dessas atividades que eu criei lá no Aula Jogada. Se você quiser, depois passa lá. Show de bola, já vai lá e, além de colar, pode baixar o negócio lá na hora jogada. Eu achei muito massa. Exatamente. Quando você me contou, acho que foi na nossa primeira live que a gente fez um tempinho atrás, que você estava usando essa ideia do Among Us, eu achei genial, porque eu pensei assim, como que usa a ideia do impostor em matemática, né? E veja que interessante, ao invés do aluno pegar lá várias contas para ele fazer, que dá preguiça, que não motiva para nada, com a ideia da Among Us, você já dava as contas respondidas. E uma delas tinha, uma ou duas, vamos dizer assim, tinha a resposta impostora, que era uma resposta errada. Então, ele acabava fazendo as contas e fazendo uma espécie de prova real, vamos dizer assim, né? Tendo que achar se aquela resposta era ou não era certa para encontrar a resposta impostora. Genial, né? E veja que, para generalizar, a gente poderia fazer orações e conjugações de verbo de português também, né? Com verbos conjugados certo ou errado, ter uma conjugação impostora, né? Nós poderíamos fazer, por exemplo, dos relevos, né? Com uma imagem e o nome do relevo do lado para marcar e você ter um relevo impostor, por exemplo, só para generalizar um pouquinho aqui para o pessoal entender como é que você encaixa a ideia do impostor dentro dos seus conteúdos. É só você já dar respostas, só que umas delas são impostoras, são erradas. E aí a criançada acaba fazendo para encontrar um impostor. É genial. Eu achei genial, Priscila. Eu acho que dá para fazer em todas as matérias. E a gente coloca eles mesmo numa posição ativa, né? Que eles estão ali corrigindo, eles devem saber fazer aquela conta e eles estão fazendo a conta e corrigindo. Realmente essa conta está certa. Então já tem aquele olhar crítico, né? Então dá para trabalhar muita coisa aí com essa temática. Muito legal. Pronto, impostor resolvido. E no Minecraft, como é que você fez? Você usou o Minecraft Edu ou você trouxe só a temática, a história, o contexto do Minecraft? Como é que foi? Eu utilizei os dois, porque eu introduzi somente a temática e depois os alunos me cobraram para utilizar o Minecraft Edu. Como eu estava na rede pública, infelizmente não são todos os alunos, né, que têm acesso à internet, ao computador, então eu decidi introduzir mesmo com a temática. Perfeito. Foi logo no início do ano, então eu já tinha esse conhecimento, já tinha essa habilidade na gamificação, né, já estava bem apropriada dos elementos. E no início do ano, quando eu fui me apresentar, eu falei para eles, falei assim, ó, vocês vão ter um ano totalmente diferente. Esquece atividade, esquece
vocês vão ter missões, vocês vão ter desafios, e vocês vão entrar na trilha Minecraft. Quando eu falei Minecraft, os pais me relatando, né? Porque nessa época a gente ainda estava na época de pandemia e estava com aula remota. Mas os pais me mandaram mensagem no mesmo dia falando: quando você falou Minecraft, meu filho pulou para trás, nem acreditou. Falou: mãe, eu tenho uma professora gamer. E o engraçado é que eles me mandavam mensagem perguntando: professora, a senhora é gamer? Nossa, você parece muito gamer. Você já usava esse fonezão aí que você tem e eles piram. Exatamente. Então, eles já ficaram... Só de eu falar Minecraft, eles já ficaram, né, bem atentos para ver o que ia acontecer. Então, eu fui também fazendo analogias, né? Mesma forma que eu trabalhei com a Among Us, eu trabalhei com o Minecraft. E o Minecraft é muito legal, porque o Minecraft é um mundo virtual. Então, você tem mil variedades de conteúdos, de temática. Na internet tem muita coisa falando sobre esse jogo. Para quem não conhece, vale a pena. No YouTube tem algumas animações que você pode utilizar em sala de aula. Então, eu fazia atividade matemática, resoluções de problemas, tudo nessa temática, utilizando os personagens principais, que é o Steve, né? Esqueci o nome do outro. São dois personagens principais, então eu utilizava muito eles nas atividades e tudo envolvendo mesmo a narrativa, fazendo analogias com o conteúdo. E fora os jogos que eu ia introduzindo, criando a trilha da matemática, trilha do português, e eu fazendo essa adaptação da temática com o conteúdo. Muito legal. E aqui uma coisa interessante que eu vejo nessa experiência tua, sabe? Que eu gosto de comentar com a galera, assim, às vezes o pessoal fica pensando, mas como que eu levo esse jogo para a sala de aula? Na gamificação, só para dizer, porque a gente já disse isso várias vezes, você não precisa necessariamente levar o jogo inteiro para a sala de aula. A gamificação é você pegar ideias dos jogos como uma ferramenta pedagógica para você resolver uma questão educativa que você tem. Então, a Priscila está dizendo, eu trouxe a ideia, né? É isso, ela trouxe a ideia de construir a cena, o cenário. Por quê? Porque é comum ao aluno, gera, então, uma forte conexão, né? Como no Among Us, como no Minecraft, né? E a gente traz um elemento lá do Among Us, a Priscila trouxe só o impostor. Só o impostor. Aí lá, quando foi, né, talvez no sistema solar, tivesse mais um elemento, porque a nave está, né, no espaço. Mas, veja, é só a ideia do impostor. Ela não foi jogar necessariamente em sala de aula, de uma aula de matemática jogando Among Us. Não é bem assim. Isso é importante que vocês entendam, para vocês não entrar numa sinuca de bico. Dizer, olha, esse jogo é bem legal, os meus alunos estão jogando imersos nesse jogo, mas eu não consigo encaixar esse jogo inteiro dentro de uma aula. Mas não é essa a ideia mesmo, entendeu? Não é essa a ideia. Vou dar um exemplo aqui, Priscila. Talvez a Rosângela, inclusive, vai ter uma aula no Conagê, não tenho certeza, mas enfim. Ela me chamou outro dia, Ivânia, eu estou fazendo uma coleção de figurinhas para um tema lá que ela está usando. Não vou contar tudo também para não estragar a surpresa dela. E ela disse, veja, ela usou só a ideia da figurinha. Não vai ter álbum, não vai ter, mas tem um fio de história com algumas figurinhas colecionáveis do conteúdo ao longo de 2 ou 3 meses. Olha que interessante. Quantos álbuns de figurinha você já teve na vida? Ou já viu alguém montando, guardando, batendo bafo para aumentar a coleção, para fazer trocas, para conseguir figuras novas? É um elemento, figura. Não é o álbum, não é a coleção, não é, sabe? É um elemento. Eu acho que isso aqui tem uma genialidade muito grande e é isso que torna a gamificação versátil. Do mesmo jeito que a Priscila usou o Among Us em matemática, eu poderia usar em história, geografia, filosofia, português, poderia fazer 1000 Among Us em várias matérias diferentes, usando o impostor, usando a nave, usando a sabotagem, usando equipes, usando a ideia de descoberta. Você poderia trazer vários elementos, né, e ideias do Among Us. Muito bom, Pri, muito bom. Isso eu acho que ajuda a ilustrar um pouco a vida dos profs, né? Uma ideia, uma dica para os profs, né, seria fazer essa pesquisa, como eu falei, com os alunos, utilizar as temáticas que eles conhecem. Teve uma vez que eu utilizei uma temática que eles escolheram e eu não sabia por onde começar, porque eu nunca te conheci, nunca tinha jogado esse jogo. Então, o que eu fiz? Percebi que eles já estavam jogando, passei um trabalho para que eles elaborassem uma atividade com aquela temática.
Então, a partir das ideias que eles me trouxeram, eu consegui criar outras ideias para dar continuidade com aquela temática. Então, a informação está no seu aluno, né? Basta você extrair essas informações deles de várias formas, seja pesquisando, seja conversando com eles, fazendo uma roda de conversa, ou pedindo um trabalho relacionado que eles amam. É só utilizar a temática que eles gostam, que você vai ver trabalhos excelentes. Eu vi ideias geniais que muitas atividades que os meus alunos elaboraram, eu apliquei em sala de aula para os outros, porque foi maravilhosa as ideias que eles trouxeram. Eu concordo contigo total, assim, tem muito mais inteligência numa turma de 20 do que em um professor, né? Tem muito mais ideias ali de 20 do que... Quer dizer, eu faço uma turma de 21, vai você e mais eles, que vai dar bom, não precisa ter medo não, vai dar bom, você coordena isso, óbvio, você não vai usar tudo de uma forma indiscriminada, dizer, só porque ele disse, daí o Ivan e a Priscila falaram, vou ter que usar esse negócio aqui. Não, se você achar que não precisa, que não serve, você exclui, você vai filtrando o que é positivo para você, prof. Priscila, pois muito bem, agora nós vamos inverter, sim, essa terceira questão aqui, porque é o seguinte, experiência aula de aula, comprovado que você já tem, mas você anda transitando também por uns outros lugares que eu gosto muito, que eu acho que, inclusive, pode ser inspirador para outros professores e professoras. Conta esse teu final de jornada até agora, aqui, o que está acontecendo e para onde a gamificação na educação te levou, quer dizer, que portas novas que se abriram, como que você achou esse canal e o que você anda fazendo agora na gamificação, que é muito interessante, acredito que os professores podem começar a ver a gamificação de uma maneira diferente, inclusive como uma oportunidade nova de trabalho ou de emprego, como eles quiserem chamar. O que anda rolando na tua vida nos últimos tempos no tema da gamificação que você pode contar para a gente? Então, vamos lá. Quando eu percebi que a gamificação estava dando muito certo nas minhas aulas, eu decidi compartilhar isso com outros professores. Primeiramente, eu tentei compartilhar com o meu grupo ali de professores, mas infelizmente não são todos que estão abertos, né? Eu falava, poxa, como assim eles não vão utilizar? Mas tudo bem, então vamos lá, vou criar um Instagram, vou começar a compartilhar todos esses resultados com os outros professores, talvez outros professores queiram utilizar em sala de aula. Então, eu criei a aula jogada, que é a página no Instagram. Então, eu comecei a compartilhar, como o Ivone falou, minhas ideias, as atividades que eu utilizava, a minha rotina em sala de aula. E eu percebi que muitos professores ficaram muito interessados. E foi aí que eu comecei a me empolgar na página do Instagram e postava ali todo dia um post, um story, todo dia tinha uma dica diferente. Hoje eu não estou mais em sala de aula, hoje eu estou trabalhando para uma revista, a revista Recreativa, e eu estou trabalhando gamificando conteúdo, que é um projeto para ensinar a alunos do ensino fundamental 1 até o ensino médio, pensamento computacional. Então, eu estou gamificando esse conteúdo para eles. E, assim, foi muito... foi uma surpresa, porque, assim como eu, outros professores não têm ideia de áreas que nós, professores, podemos atuar fora de sala de aula. A gente tem muito essa ideia que professor é dentro de sala de aula. E hoje essa realidade está mudando completamente. Final do ano, eu percebi que meu contrato já estava encerrando, que eu era professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Meu contrato encerrou, eu verifiquei que eu não iria ser, achava que não ia ser chamada, mas terminei sendo chamada. E eu fiquei preocupada. Gente, meu contrato está acabando, o que eu vou fazer? Né? Como que eu vou pagar os meus boletos? Os boletos não param de chegar, né? E como assim, como que eu vou pagar os meus boletos sem salário? Então, eu usei a fonte que está disponível, né, na internet, que é o LinkedIn, e comecei a atualizar. Coloquei todas as minhas experiências, coloquei as informações, as experiências que eu tive com a gamificação. E é importante você, professor, se especializar numa área. Não é porque eu e o Ivânio somos especialistas em gamificação que você também precisa ser. Porque a educação tem uma área abrangente, né, de áreas. Então, é importante você especializar aquilo que você gosta. Se você gosta da área da psicologia, psicopedagogia,
Não importa. É importante você se especializar em algo e mostrar isso para o mundo através das redes sociais. Então, você pode usar o Instagram, pode utilizar o LinkedIn. E durante essa atualização, a empresa entrou em contato comigo. Então, me Uhum. chamou para participar com ele desse desafio. E foi algo assim que eu não esperava. Eu estava ali no LinkedIn procurando uma vaga de professora, né, para Uhum. trabalhar. Estava ali mostrando o meu trabalho com a gamificação, os resultados que eu tive com a gamificação. E, para minha surpresa, uma empresa entrou em contato comigo, chamando para eu trabalhar com eles. Então, hoje, eu não estou em sala de aula, mas estou aqui trabalhando remotamente, porque a empresa é lá de Minas, eu trabalho aqui em Uhum. Brasília. Tenho tempo, né, para ficar com os meus filhos, me dedicar a especializações, me dedicar mais na aula jogada. Então, vale muito a pena você mostrar o seu trabalho, né, o que você conhece para o mundo, através das redes sociais. E graças às redes sociais, eu tive essa nova experiência, estou tendo essa nova experiência. Acho que aqui tem algumas insights, algumas sacadas que eu não posso deixar de reforçar, sabe, Priscila? Porque é difícil, às vezes, para um professor entender que as redes sociais não são só um espaço de compartilhar futilidade, né? E compartilhar o cotidiano, seja fútil ou não, quero dizer, tá? Não quero exagerar. Hoje não tem jeito. A nossa vida está em dois mundos, né? Ou em dois lugares, se não quiser chamar de mundo, né? Está no real, está no nosso cotidiano, aqui onde eu estou. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu preciso estar lá em Brasília, e nós estamos ao mesmo tempo os dois juntos online. E, né, concomitantemente, eu estou no meu mundo, a Priscila está no mundo dela, e nós dois estamos no outro mundo. Esse mundo, ele se concretiza de algumas maneiras. A mais fácil, barata e grátis que tem é através das redes sociais. A Priscila citou duas aqui só para dar como exemplo. Ó. Instagram. O Instagram é sim um espaço onde você posta vídeos e fotos, mas a questão é, o que você quer revelar para o mundo sobre você? Você quer revelar o teu dia a dia, o prato de comida que você comeu no almoço, no jantar? Pode ser, tá tudo bem, entendeu? Cada um faz o que quer. Agora, pode ser uma vitrine profissional. Né? Foi o que aconteceu com a Priscila, é o que acontece comigo. A gente não vem se responder às demandas que chegam pelos directs, pelo Instagram, pelos links que a gente fornece. As pessoas acessam os nossos conteúdos, e-books, aulas, coisas para baixar, e isso cria uma rede automaticamente profissional. Quer dizer, você começa a receber ofertas, oportunidades de trabalho nesse sentido. O LinkedIn, pouco conhecido ainda no Brasil, mas vem crescendo gradativamente, é um lugar onde que está pouco explorado pelos professores. Para minha surpresa, Priscila, não sei se tu concorda comigo, eu vejo mais professores no TikTok do que no LinkedIn. E aí eles Também. reclamam que ganham pouco e que não tem oportunidade de trabalho. Claro, enquanto você ficar fazendo aqueles estilos de vídeo que o TikTok se oferece para isso, e tá tudo bem, cada um faz o que quer. Não estou criticando, eu estou analisando. Você pode ir para o TikTok, beleza, eu também tenho conta lá. Tá? Mas eu posto os meus vídeos sobre gamificação na educação. Né? E me apresento lá tal qual eu me apresento no Instagram, tal qual eu me apresento no LinkedIn, tal qual eu me apresento no meu Facebook e no meu YouTube. Por quê? Porque eu escolhi utilizar as redes sociais como uma vitrine profissional. Por quê? Porque eu penso no meu futuro, eu quero projetar o meu diferencial único, como a Priscila disse, né? Não adianta eu aqui vir falar mais do mesmo, chovendo no molhado. Então, tem essa inteligência que a Priscila também teve, veja, ela teve uma oportunidade para fora da escola. Tem gamificação na escola? À vontade, oceano azul. Dá para, nos dedos de uma mão, sobra os 5 dedos de quem gamifica no Brasil, na escola. É muito pouca gente ainda. Mas tem muitas oportunidades também em outros lugares. E é isso que a gente vem falando, né, Priscila, várias vezes, né, entre as nossas conversas, né, mais particulares. Como é que eu atualizo o meu LinkedIn? Como é que eu uso o meu Instagram para dar a perceber, para que os outros visualizem meu diferencial. E aí, para ir arrematando aqui, eu diria o seguinte: a Ivane, você está falando, está bem legal, a Priscila disse, eu entendi, mas eu não tenho diferencial nenhum. Pois então, pronto, você já tem o que fazer. É você ver o que você faz bem, o que você gosta de fazer, o que alguém pagaria para você fazer, e se você curte, você faz bem e alguém pagaria, se especialize nisso. Faça uma pós, faça um curso de 1 mês ou 2, faça uma imersão de 2, 3 dias, sabe? Para você se especializar e aí você começa a compartilhar sobre isso. E esquece o resto. Esquece o resto. Foca nisso
e depois de 6 meses me conta aqui, conta para a Priscila o que aconteceu na tua vida. Não é por aí, mais ou menos, Priscila, o caminho? Exatamente. Importante falar que nesse processo você já vai poder compartilhar. Você não precisa esperar se tornar um especialista, se tornar o expert naquele assunto para você compartilhar o seu trabalho. Então, a partir da sua evolução, você já vai compartilhando. Compartilha os estudos que você está fazendo, as pesquisas, os livros que você está lendo. Então, vai compartilhando aos poucos. Daqui a pouco, você vai estar como autoridade na área que você escolher. Então, é mesmo ir atrás de oportunidade. Muitas pessoas, eles esperam cair algo do céu, né? Muitos professores só reclamam, né, do salário que está recebendo, que está trabalhando muito, mas não tem a ousadia de ir atrás, né, de mostrar para o mundo o que você está fazendo. Muitos professores aí excelentes, com conhecimentos fantásticos, e não mostra isso, né? Não procura levar isso para as outras pessoas. Então, o meu Instagram ele foi criado para compartilhar as minhas ideias para outros professores. E o que aconteceu foi que ele trouxe muitas oportunidades. Igual o Ivani falou, às vezes eu não consigo cumprir demandas. Já fui chamada para capacitar professores, já tive várias oportunidades e acredito que outros professores também teriam as mesmas oportunidades e não estão tendo porque não está mostrando isso ao mundo. Então, como o Ivani falou, pode ser pelo TikTok, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo YouTube, pelo canal que você escolher. Eu indico, assim como o Ivani falou, colocar suas ideias no LinkedIn, porque ali no LinkedIn é realmente uma página profissional. As pessoas vão te olhar com outros olhos ali. Você consegue network com as pessoas também que têm a mesma ideia que você, que estão na mesma área. Você consegue trocar informações, trazer ideias para o seu trabalho. Então, vai construindo o seu LinkedIn, coloca suas experiências, coloca os seus cursos, coloca uma ideia que você teve, um insight, que com certeza daqui a pouco você vai ser notado. Alguém vai precisar do seu trabalho e você vai estar ali capacitado e pronto para resolver aquele problema. Show de bola. Fica a dica. Primeiro, vai fazendo, faz que nem a Priscila, faz uma gamificação, faz duas, faz três. Quando vê, você tem 10, 20, 30 e você tem o hábito de gamificar. Se precisar de ajuda, você sabe. É só chamar a gente, localiza o Aula Jogada, localiza o @ivani.gameeducar e chama a gente no direct. Ó, tô com uma ideia assim, assim, assado. A gente não dá mentoria pelo Instagram, mas a gente troca uma ideia, troca uma informação e você pode se aproximando da gente. A Priscila tem os cursos dela, eu tenho os cursos meus. Vocês sabem disso. Vocês sabem que nós temos portas abertas para diferentes graus de comunicação, conforme o grau de necessidade que você tem. Show de bola? Priscila, muito, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui as tuas ideias, a tua experiência e o teu novo processo que você está começando agora e o teu futuro, na verdade, né? Porque você não vai parar mais de gamificar tão cedo, pelo jeito. Esse amor pela gamificação, viu? Tá me levando para umas experiências que eu nem imaginei. E estou muito grata, muito feliz por tudo que está acontecendo. E é o que eu desejo para os outros professores. Que, infelizmente, tem algumas pessoas que saem da educação por estar insatisfeito com a realidade, com o trabalho, com o salário. E é possível você fazer o que você gosta e ser bem remunerado por isso. Basta você mostrar o seu diferencial, mostrar que você está longe, né? Está fora da manada. Mostrar que você tem um potencial, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm potenciais para ir muito além. Show de bola, gente. Até o próximo vídeo e vai pegando essas dicas e é para você botar em prática, viu? Não é só para ouvir e achar legal, tá bom? A gente se vê na próxima. Obrigado, Priscila. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigada, Ivani. Tchau, tchau. Até mais.